A porta do apartamento dela se abriu devagar naquela noite chuvosa. Camila encolheu os ombros, tentando esconder o medo que sentia ao ver o homem parado ali, completamente encharcado, com aqueles olhos penetrantes que a faziam tremer. Ela havia sido despedida há apenas 3 horas, humilhada na frente de todos os funcionários do hotel de luxo onde trabalhava como camareira. O Sheikh Khalil Al-Rashid, da Arábia Saudita, estava no Brasil para uma série de reuniões importantes e a acusara de roubo sem provas, sem piedade, sem sequer olhar para ela, enquanto os seguranças a escoltavam para fora. E agora ele estava ali, na porta do seu modesto apartamento na periferia de São Paulo, com uma proposta tão absurda que ela pensou estar sonhando. "Preciso que você volte", disse ele com aquela voz grave que parecia arrastar cada palavra. "Não como camareira. Preciso que você se case comigo." Camila piscou, confusa, o coração disparado. Casar com o homem que destruíra sua reputação, com o bilionário árabe mais poderoso e temido que já pisara em solo brasileiro? O que diabos estava acontecendo? E por que os olhos dele revelavam algo que parecia desespero? Mas antes de começarmos a história, me conte nos comentários de que cidade você está assistindo. 6 horas antes daquele encontro impossível, Camila Ribeiro estava no subsolo do Grand Palácio Hotel, o estabelecimento 5 estrelas mais luxuoso de São Paulo, dobrando toalhas brancas com as mãos trêmulas. O dia havia começado como qualquer outro. Ela acordara às 5 da manhã, na sua kitnet apertada no bairro de Sapopemba, tomara um café preto sem açúcar porque o dinheiro estava curto no fim do mês, e pegara 2 ônibus lotados até a região dos Jardins. Aos 27 anos, Camila trabalhava como camareira. Havia 4 anos naquele hotel. Não era o emprego dos sonhos, mas pagava as contas e ainda sobrava um pouco para ajudar a mãe, que morava no interior de Minas Gerais. Ela nunca faltara um único dia. Nunca chegara atrasada e sempre fizera seu trabalho com dedicação, mesmo quando ninguém estava olhando. Naquela manhã específica, o hotel inteiro estava em polvorosa. A gerência convocara uma reunião de emergência na noite anterior. Um hóspede muito importante chegaria por volta das 10 horas. Não era qualquer hóspede. Era o Sheikh Khalil Al-Rashid, um bilionário da Arábia Saudita que viera ao Brasil para reuniões estratégicas com empresários e políticos de alto escalão. A suíte presidencial, que ocupava todo o último andar do hotel, fora preparada com um cuidado obsessivo. Tapetes persas foram importados especialmente para a ocasião. Flores raras enfeitavam cada cômodo. Até a temperatura do ar-condicionado foi ajustada com precisão milimétrica. Camila fora designada para ser a camareira responsável pela suíte. Era uma honra e tanto, mas também uma pressão enorme. A supervisora, Dona Elisa, uma mulher rígida de 50 e poucos anos, deixara claro que qualquer erro, por menor que fosse, custaria o emprego de todos os envolvidos. "Esse homem tem conexões com a realeza saudita", disse Elisa com os olhos arregalados. "Ele pode comprar esse hotel com o troco do bolso. Então vocês vão tratar ele como se fosse o rei da Inglaterra, entenderam?" Camila assentiu, sentindo o estômago revirar. Ela não entendia muito de sheiks ou de Arábia Saudita, mas sabia reconhecer quando algo era sério. Às 9h30 da manhã, Camila subiu até a suíte presidencial para fazer a última verificação. Tudo estava perfeito. As almofadas alinhadas, as cortinas de seda balançando suavemente com a brisa que entrava pela sacada, a vista deslumbrante de São Paulo se estendendo até onde os olhos alcançavam. Ela passou um pano na mesinha de centro de mármore, certificando-se de que não havia nenhum grão de poeira. Foi então que viu. Ali, sobre a mesinha, havia um anel. Não era um anel qualquer. Era uma peça deslumbrante, com um rubi vermelho do tamanho de uma azeitona, cercado por diamantes que brilhavam sob a luz da manhã. Camila congelou. Aquilo não deveria estar ali. Nenhum hóspede havia se hospedado na suíte nos últimos 3 dias. De onde viera aquele anel?
Ela pegou o objeto com cuidado, sentindo o peso dele na palma da mão. Era pesado, real, caro, muito caro. Provavelmente valia mais do que tudo o que ela ganharia em toda a sua vida. O coração dela disparou. Precisava levar aquilo para a gerência imediatamente. Alguém havia esquecido ou perdido uma joia valiosa e com certeza estaria procurando. Camila guardou o anel no bolso do uniforme e saiu apressada da suíte, trancando a porta atrás de si. Desceu pelo elevador de serviço, atravessou o corredor que levava aos escritórios administrativos e bateu na porta da sala de Dona Elisa. "Entre", disse a voz áspera da supervisora. Camila abriu a porta e encontrou Elisa sentada atrás de uma mesa cheia de papéis, com os óculos na ponta do nariz. "Dona Elisa, eu encontrei isso na suíte presidencial", disse Camila, estendendo a mão com o anel. A expressão da supervisora mudou instantaneamente. Ela se levantou de um pulo, arrancou o anel da mão de Camila e o examinou com os olhos esbugalhados. "Onde você achou isso?", perguntou Elisa, a voz tensa. "Estava em cima da mesinha de centro. Achei estranho, porque ninguém ficou hospedado lá nos últimos dias", explicou Camila. Elisa não respondeu. Ela ficou olhando para o anel com uma expressão que Camila não conseguiu decifrar. Era medo? Era ganância? Era pânico? "Você contou para alguém sobre isso?", perguntou Elisa, finalmente levantando os olhos. "Não, vim direto falar com a senhora", respondeu Camila, confusa com a reação da supervisora. "Ótimo. Deixe isso comigo. Volte para suas funções e não comente com ninguém, entendeu? Ninguém." Camila assentiu, ainda sem entender direito, e saiu da sala. Havia algo estranho no jeito como Elisa reagira, mas ela não quis pensar muito nisso. Tinha trabalho a fazer e não podia se dar ao luxo de criar problemas. Voltou para o subsolo, onde havia uma pilha de roupas de cama esperando para serem dobradas e organizadas. 2 horas depois, tudo desmoronou. Camila estava no corredor do 12º andar, empurrando o carrinho de limpeza, quando ouviu passos apressados atrás dela. Virou-se e viu 2 seguranças do hotel caminhando em sua direção com expressões sérias. "Camila Ribeiro?", perguntou um deles, um homem grande de ombros largos. "Sim, sou eu. Aconteceu alguma coisa? Precisa vir conosco. Agora." O tom de voz não deixava espaço para perguntas. Camila sentiu o sangue gelar nas veias. Deixou o carrinho ali mesmo e seguiu os seguranças até o elevador. Eles não disseram uma palavra durante o trajeto. A descida pareceu durar uma eternidade. Quando as portas se abriram, Camila foi conduzida até o saguão principal do hotel. Ali, no meio daquele espaço grandioso de mármore polido e lustres de cristal, estava uma multidão. Todos os funcionários do hotel haviam sido convocados. Camareiras, recepcionistas, garçons, cozinheiros, seguranças, todos ali de pé, olhando para frente com expressões de curiosidade e medo. E no centro de tudo, como uma figura saída de um conto das 1001 Noites, estava ele. O Sheikh Khalil al-Rashid. Alto, imponente, vestindo um terno escuro impecável que provavelmente custava mais do que um carro importado. Ele tinha por volta de 35 anos, talvez um pouco mais, com uma postura que exalava poder. O rosto era anguloso, a barba aparada com perfeição, e os olhos eram escuros, intensos, capazes de atravessar uma pessoa com um único olhar. Ao lado dele estavam 2 homens de terno, provavelmente seguranças pessoais, e Dona Elisa, que estava pálida como um fantasma. Camila foi empurrada para a frente até ficar bem no centro do saguão, diante de todos. Ela não entendia o que estava acontecendo. "É ela?", perguntou Khalil, a voz grave e carregada de frieza, sem sequer olhar para Camila. Ele falava um português perfeito, sem sotaque. "Sim, Vossa Excelência", respondeu Elisa, a cabeça baixa. "Foi ela quem entrou na suíte esta manhã." Khalil finalmente virou o rosto na direção de Camila. O impacto daqueles olhos a atingiu como um soco no estômago.
Ele não piscava, não demonstrava emoção nenhuma. Era como olhar para uma estátua de gelo. Você foi designada para preparar minha suíte, disse ele, mais como uma afirmação do que como uma pergunta. Sim, senhor, respondeu Camila, a voz saindo fraca. E durante esse período, você achou apropriado roubar uma joia de valor inestimável que pertence à minha família há gerações? A palavra roubar ecoou pelo saguão como um tiro. Camila sentiu as pernas fraquejarem. O quê? Não! Eu não roubei nada. Eu encontrei um anel e levei direto para a supervisora. As palavras saíram atropeladas, desesperadas. Kalil ergueu uma sobrancelha como se estivesse ouvindo a desculpa mais patética do mundo. Ele se virou para Elisa. E então? O anel foi devolvido? Elisa tossiu, nervosa. Vossa Excelência, a funcionária me entregou o anel há cerca de 2 horas, mas quando fui procurar o estojo original na suíte, descobri que faltavam mais 2 joias, um colar de esmeraldas e um bracelete de ouro. Acredito que ela tenha escondido essas peças em outro lugar. O mundo de Camila desabou. Ela olhou para Elisa com os olhos arregalados, sem acreditar no que estava ouvindo. Isso é mentira. Eu só encontrei o anel. Eu não peguei mais nada. Eu juro. Mas ninguém parecia estar ouvindo. Kalil deu um passo à frente, aproximando-se dela. Camila pôde sentir o cheiro do perfume caro que ele usava, uma fragrância amadeirada e exótica. Eu não tolero ladrões, disse ele, a voz baixa e mortal, e muito menos ladrões que mentem para o meu rosto. Mas eu não estou mentindo, gritou Camila, as lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Por favor, senhor, eu sou honesta. Eu trabalho aqui há 4 anos e nunca fiz nada errado. Kalil não se moveu, não demonstrou um pingo de compaixão. Ele apenas se virou para o gerente-geral do hotel, que estava encolhido num canto. Quero essa mulher fora daqui imediatamente. E quero que a polícia seja acionada. O saguão inteiro pareceu congelar. Camila sentiu os joelhos cederem, mas antes que pudesse cair, os seguranças a seguraram pelos braços. Por favor, não! Ela implorou, a voz quebrando. Eu tenho uma mãe doente que depende de mim. Eu preciso desse emprego. Eu não fiz nada. Mas Kalil já havia se virado de costas, caminhando em direção ao elevador como se ela fosse menos do que nada. Como se fosse uma mancha que precisava ser removida. Dona Elisa se aproximou, arrancou o crachá do pescoço de Camila e sussurrou baixinho apenas para ela ouvir. Você deveria ter ficado quieta. E então, na frente de todos os seus colegas de trabalho, Camila foi arrastada para fora do hotel. As portas de vidro se fecharam atrás dela com um barulho seco, e ali, sozinha na calçada, sob a chuva fina que começava a cair, ela desabou. Camila não sabia quanto tempo ficou ali, parada na chuva, na calçada em frente ao Gran Palácio Hotel. O mundo ao redor parecia girar em câmera lenta. Carros passavam, pessoas abriam guarda-chuvas, o movimento frenético da cidade continuava como se nada tivesse acontecido. Mas para ela, tudo havia acabado. Sua reputação, seu emprego, sua dignidade, tudo destruído em questão de minutos por um homem que nem sequer se deu ao trabalho de ouvir sua versão. Ela se lembrava dos rostos dos colegas de trabalho, alguns cheios de pena, outros de julgamento. Lembrava-se do jeito como Kalil a olhara, como se ela fosse suja, invisível, descartável. A raiva começou a ferver dentro dela, misturada com a humilhação. Como ele ousara fazer aquilo? Como aquela mulher, Elisa, ousara mentir tão descaradamente? Camila sabia que não tinha provas para se defender. Era a palavra dela contra a de uma supervisora e um bilionário estrangeiro. Quem acreditaria nela? Com as pernas bambas, Camila começou a caminhar. Não sabia direito para onde ia, apenas andava, tentando processar o que tinha acontecido. Passou pela Avenida Paulista, desceu até a estação do metrô, mas não conseguiu entrar. O barulho, a multidão, tudo parecia demais.
Ela encontrou um banco numa praça pequena e se sentou ali, molhada, tremendo de frio e de choque. Puxou o celular do bolso. A tela rachada acendeu, mostrando 3 chamadas perdidas da mãe. Camila não tinha coragem de ligar de volta. O que diria? Como explicaria que fora acusada de roubo e despedida na frente de todos? As horas passaram devagar. Quando finalmente conseguiu se levantar, o céu já estava escurecendo. Camila pegou o ônibus de volta para Sapopemba, sentindo-se como um fantasma. Dentro do veículo lotado, ninguém a olhava. Ninguém fazia ideia da tempestade que acabara de destruir sua vida. Ela desceu no ponto de sempre, caminhou pelas ruas familiares do bairro e subiu os 3 lances de escada até seu apartamento. Quando abriu a porta, foi recebida pelo silêncio. A kitnet era pequena, simples, mas era dela. Um sofá-cama, uma mesinha, uma cozinha americana com um fogão velho e uma geladeira que fazia barulho. Ali, finalmente sozinha, Camila se permitiu chorar de verdade. Ela tirou o uniforme encharcado, deixando-o cair no chão, como um símbolo de tudo o que perdera. Tomou um banho quente, tentando lavar a humilhação, mas era impossível. As lágrimas se misturavam com a água, e ela ficou ali, parada debaixo do chuveiro, até a água começar a esfriar. Quando saiu, se enrolou numa toalha velha e se sentou na beirada da cama. Precisava pensar, precisava encontrar uma solução, mas a cabeça estava vazia, esgotada. Foi então que o celular tocou. Camila olhou para a tela. Era um número desconhecido. Normalmente ela não atenderia, mas alguma coisa a fez apertar o botão verde. "Alô?", disse ela, a voz rouca de tanto chorar. "Camila Ribeiro?" Era uma voz masculina, formal, com um leve sotaque que ela não conseguiu identificar. "Sim, quem é?" "Meu nome é Rashid. Sou assistente pessoal do Sheikh Khalil Al-Rashid. Ele gostaria de falar com a senhorita." O coração de Camila quase saiu pela boca. "Falar comigo? Ele já não fez o suficiente?" A raiva transbordou. "Escute aqui, diga ao seu chefe que eu não sou ladra, eu não roubei nada. E se ele quer me jogar na cadeia, então que venha com a polícia, porque eu não tenho medo dele." Houve uma pausa do outro lado da linha. "Senhorita Ribeiro, eu entendo sua revolta, mas o Sheik precisa vê-la pessoalmente. É urgente. Ele está a caminho do seu endereço neste momento." "O quê?" Camila se levantou de um pulo. "Como ele sabe onde eu moro? Isso é invasão de privacidade. Peço desculpas pelo inconveniente, mas o Sheik é um homem que consegue informações quando necessário. Por favor, apenas aguarde. Ele chegará em aproximadamente 15 minutos. A ligação foi encerrada antes que Camila pudesse protestar. Ela ficou ali, parada, segurando o celular com as mãos trêmulas. Khalil estava vindo até aqui? Para quê? Para humilhá-la mais uma vez? Para ameaçá-la pessoalmente? O pânico tomou conta dela. Camila correu até o guarda-roupa, pegou a primeira roupa que encontrou, um moletom cinza e uma calça de pijama, e se vestiu rapidamente. Tentou arrumar o cabelo molhado, mas era inútil. Olhou ao redor do apartamento. Estava uma bagunça. Roupas espalhadas, louça na pia, o uniforme molhado no chão do banheiro. Ela começou a juntar tudo às pressas, jogando as roupas dentro do guarda-roupa, lavando os pratos rapidamente, tentando dar uma aparência minimamente decente ao lugar. 15 minutos depois, exatamente como prometido, bateram na porta. Camila congelou. O coração disparou. Ela se aproximou devagar, colocou o olho no olho mágico e viu a figura inconfundível de Khalil Al-Rashid parado do outro lado. Ele estava sozinho, sem seguranças, sem assistentes. Apenas ele, com o terno escuro encharcado pela chuva que agora caía com força. Camila respirou fundo. Parte dela queria deixar ele ali fora, apodrecendo. Mas a outra parte, a parte curiosa e confusa, precisava saber o que ele queria. Com a mão tremendo, ela abriu a porta.
Calil estava parado ali, imponente mesmo molhado, com aqueles olhos escuros fixos nela. Por um momento, nenhum dos dois disse nada. Camila cruzou os braços, tentando parecer forte, mas sentia as pernas bambearem. "O que você quer?" perguntou ela, a voz saindo mais fraca do que gostaria. Calil passou a mão pelo cabelo molhado, um gesto quase humano que contrastava com a frieza que ele demonstrara horas atrás. "Posso entrar?" perguntou ele. "Não", respondeu Camila imediatamente. "Você já me humilhou o suficiente por hoje. Diga o que veio dizer e vá embora." Calil suspirou. Pela primeira vez, Camila viu algo diferente no rosto dele. Cansaço. Talvez até arrependimento. "Eu cometi um erro", disse ele, as palavras saindo devagar, como se custassem caro. "Você cometeu um erro?" repetiu Camila, a voz subindo. "Você me acusou de roubo na frente de todos. Você me fez perder meu emprego. Você destruiu minha reputação. E agora aparece aqui dizendo que cometeu um erro?" "Eu sei", disse Calil, a voz baixa. "E vim aqui para consertar isso." "Consertar? Como?" perguntou Camila, incrédula. Calil deu um passo para frente, aproximando-se da porta. Camila recuou instintivamente. "Preciso que você volte", disse ele. "Voltar? Voltar para onde? Para o hotel? Para ser humilhada de novo?" "Não", disse Calil. E então ele a olhou nos olhos com uma intensidade que fez o coração dela pular uma batida. "Preciso que você volte comigo. Para a Arábia Saudita." Camila piscou, confusa. "O quê? Isso não faz o menor sentido. Por que eu iria para a Arábia Saudita com você?" Calil hesitou. Pela primeira vez, ele parecia inseguro, como se estivesse prestes a revelar algo que não queria. "Porque preciso de uma esposa", disse ele finalmente, "e você é a única pessoa que pode me ajudar." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Camila tinha certeza de que não ouvira direito. "Desculpe, o quê?" "Eu preciso de uma esposa. Urgentemente. E estou disposto a pagar qualquer quantia para que você aceite se casar comigo." Camila soltou uma risada sem humor. "Você está louco, completamente louco. Acha que eu vou me casar com um homem que me humilhou hoje, que destruiu minha vida?" "Eu sei que parece absurdo", disse Calil, a voz tensa, "mas não tenho outra escolha. E você também não." "Como assim eu também não?" perguntou Camila, a raiva voltando. "Você não tem mais emprego", disse Calil, a voz dura, factual. "E com a acusação de roubo no seu histórico, será difícil conseguir outro. Eu posso limpar seu nome. Posso te dar mais dinheiro do que você jamais sonhou. Tudo o que preciso é de 6 meses. 6 meses como minha esposa, apenas no papel, e depois você será livre." Camila o encarou, tentando processar tudo aquilo. Era tão surreal, tão absurdo, que ela não sabia se ria ou chorava. "Por que eu?" perguntou ela finalmente. "Por que não escolher qualquer modelo ou socialite que adoraria se casar com um sheik bilionário?" Calil desviou o olhar. E pela primeira vez, Camila viu vulnerabilidade nele. "Porque preciso de alguém que não queira nada de mim. Alguém que não esteja interessada em poder ou status. Alguém que fará isso apenas pelo dinheiro e depois desaparecerá da minha vida." Ele voltou a olhar para ela. "Você me odeia, e isso é perfeito." Camila ficou olhando para Calil por um longo momento, tentando entender se aquilo era real ou se ela havia batido a cabeça e estava tendo alucinações. Um sheik bilionário da Arábia Saudita estava parado na porta do seu apartamento humilde em Sapopemba, encharcado de chuva, pedindo para que ela se casasse com ele. Era tão absurdo que parecia roteiro de novela. "Você realmente espera que eu acredite nisso?" perguntou Camila, a voz carregada de descrença. "Que você precisa de uma esposa tão desesperadamente que veio até aqui me oferecer dinheiro?" Calil endireitou os ombros, recuperando um pouco da postura autoritária que tinha. "Não estou aqui para convencê-la a acreditar em mim. Estou aqui para fazer uma proposta de negócios. Você aceita ou não?" "Negócios?" Camila soltou outra risada amarga. "Casamento não é negócio." "Para mim é",
respondeu Kalil sem hesitar. E para você também deveria ser, considerando sua situação atual. A raiva voltou a ferver dentro de Camila. Minha situação atual? Você quer dizer a situação que você criou ao me acusar de roubo sem nem sequer investigar direito? Kalil fechou os olhos por um segundo, como se estivesse reunindo paciência. Eu já admiti que cometi um erro. A supervisora me enganou. Ela plantou as outras joias no seu armário e me disse que você as havia escondido. Quando fui verificar pessoalmente depois que você saiu, descobri que ela estava mentindo. Ela já foi demitida e vai responder criminalmente pelo que fez. Isso pegou Camila de surpresa. Elisa mentiu? Mas por quê? Dinheiro, disse Kalil simplesmente. Ela planejava roubar as joias e vender no mercado negro. Você foi conveniente, uma funcionária jovem, sem muitos recursos, fácil de culpar. Ela não esperava que você fosse honesta o suficiente para devolver o anel imediatamente. Camila sentiu as pernas ficarem fracas novamente. Ela se apoiou no batente da porta. Então você sabe que eu sou inocente. Sei, confirmou Kalil. E vou garantir que todos saibam também. Seu nome será limpo. O hotel já foi instruído a te reintegrar, se você quiser, com uma promoção e aumento salarial. Mas sei que você não vai querer voltar depois da humilhação pública. Ele estava certo. Mesmo que seu nome fosse limpo, Camila jamais conseguiria olhar para aquele lugar sem sentir a dor da humilhação. Então é isso? Perguntou ela. Você limpa meu nome e acha que eu vou me casar com você por gratidão? Não por gratidão, disse Kalil. Por dinheiro, muito dinheiro. Ele tirou um envelope do bolso interno do paletó e estendeu para ela. Camila hesitou, mas acabou pegando. Abriu e encontrou um documento. Era um contrato. Seus olhos percorreram as linhas rapidamente, mas travaram em um número: 5 milhões de reais. Ela leu de novo, achando que tinha visto errado, mas estava ali, preto no branco. 5 milhões de reais em troca de 6 meses de casamento. Isso é loucura, murmurou Camila, ainda olhando para o papel. 5 milhões, por quê? O que você ganha com isso? Kalil entrou no apartamento sem pedir licença, fechando a porta atrás de si. Camila recuou instintivamente, mas ele não se aproximou mais. Apenas ficou ali parado, pingando água no chão, parecendo cansado. Meu pai está morrendo, disse ele, a voz mais baixa agora, quase vulnerável. Ele tem câncer no pâncreas. Os médicos dão no máximo 6 meses para ele. Camila sentiu um aperto no peito. Por mais que odiasse esse homem, perder um pai era algo que ela conseguia entender. Sinto muito, disse ela sinceramente. Mas o que isso tem a ver comigo? Kalil caminhou até a pequena janela do apartamento, olhando para a chuva lá fora. Meu pai tem um último desejo antes de morrer. Ele quer me ver casado. Ele vem cobrando isso há anos, mas eu sempre recusei. Construí meu império, fiz negócios ao redor do mundo, mas nunca tive tempo ou interesse em me casar. Agora, com ele doente, não tenho mais escolha. Ele ameaçou tirar tudo de mim, passar a herança para meu irmão mais novo, se eu não aparecer casado até o fim deste mês. Então escolha alguém da sua classe social, disse Camila. Deve ter dezenas de mulheres ricas e bonitas que adorariam se casar com você. Kalil virou-se para ela, e havia algo nos olhos dele que ela não conseguiu decifrar. Tristeza, cinismo. Exatamente por isso que não posso escolher alguém do meu círculo. Essas mulheres vão querer tornar o casamento real. Vão querer poder, status, acesso à minha fortuna. Vão criar problemas quando eu quiser o divórcio. Mas você me odeia. Você vai pegar o dinheiro, aguentar 6 meses e depois desaparecer. É o acordo perfeito. Camila olhou novamente para o contrato. 5 milhões de reais. Era mais dinheiro do que ela poderia ganhar em várias vidas trabalhando como camareira. Com isso, poderia cuidar da mãe, comprar uma casa, ter segurança financeira pelo resto da vida. Mas era casamento. Mesmo que fosse só no papel, era um passo enorme.
E se eu recusar? Perguntou ela. Kalil deu de ombros. Então eu procuro outra pessoa, mas vou ser sincero, você é a candidata perfeita. Preciso de alguém rápido, alguém que não faça perguntas, alguém que aceite as condições sem drama. E você precisa de dinheiro. É uma situação em que ambos ganham. Camila mordeu o lábio, o cérebro trabalhando em 1000 quilômetros por hora. Era tentador, muito tentador. Mas havia algo que não fazia sentido. Se você só precisa de uma esposa para mostrar ao seu pai, por que 6 meses? Por que não apenas uma cerimônia falsa e pronto? Porque meu pai não é idiota, respondeu Kalil. Ele vai querer conhecer minha esposa, vai querer que ela more no palácio da família, vai querer vê-la em eventos, em jantares, em reuniões. Não posso simplesmente aparecer com alguém e desaparecer 2 dias depois. Precisa parecer real, pelo menos até ele morrer. A frieza com que ele falava sobre a morte do próprio pai chocou Camila. Você nem parece triste. Eu lido com problemas de forma prática, disse Kalil. Chorar não vai curar o câncer dele, mas posso dar a ele a paz que ele quer antes de partir. E você pode se beneficiar disso. Então, qual é sua resposta? Camila olhou ao redor do seu apartamento pequeno. A parede com infiltração, o sofá velho, a geladeira que não parava de fazer barulho. Pensou na mãe, na casinha simples no interior de Minas, nas contas médicas que se acumulavam. Pensou em tudo o que 5 milhões de reais poderiam fazer. Mas também pensou na humilhação que sofrera hoje, na forma como Kalil a tratara, como se ela fosse lixo. Se eu aceitar, disse ela devagar, quero algumas coisas além do dinheiro. Kalil ergueu uma sobrancelha, mas havia um brilho de interesse nos olhos. Estou ouvindo. Primeiro quero um pedido público de desculpas, não apenas para mim, mas para todos os funcionários do hotel que testemunharam você me humilhar. Kalil assentiu. Feito. O que mais? Quero uma cláusula no contrato garantindo que, se você tentar me enganar ou me prejudicar de qualquer forma, o valor dobra para 10 milhões. Aceito, disse Kalil sem hesitar. Camila respirou fundo. E quero que você entenda uma coisa. Esse casamento é só no papel. Você não vai me tocar. Você não vai ter nenhum direito sobre mim além do que está escrito no contrato. Quartos separados, vidas separadas. Sou apenas uma funcionária desempenhando um papel. Pela primeira vez, Kalil esboçou algo parecido com um sorriso. Não era um sorriso caloroso, mas tinha um toque de respeito. Você é mais esperta do que eu imaginava. Cresci na periferia, disse Camila. Aprendi a me defender. Kalil estendeu a mão. Então temos um acordo? Camila olhou para a mão estendida. Tudo nela gritava para recusar, para mandar esse homem arrogante embora e encontrar outra solução. Mas a parte racional do seu cérebro, a parte que conhecia a dureza da vida, sabia que essa era uma oportunidade que nunca mais apareceria. Com o coração batendo forte, ela estendeu a mão e apertou a dele. Temos um acordo. A mão de Kalil era quente, firme, e o aperto durou apenas 1 segundo. Mas naquele segundo, Camila sentiu que sua vida havia mudado para sempre. Ela não tinha ideia do que estava por vir. Mas uma coisa era certa. Os próximos 6 meses seriam os mais estranhos da sua vida. Tudo aconteceu rápido demais. Camila mal teve tempo de processar o que estava fazendo. No dia seguinte ao acordo, Kalil enviou uma equipe inteira ao seu apartamento. Estilistas, maquiadores, assessores, todos movendo-se com a eficiência de um exército bem treinado. Ela foi levada para um spa de luxo, onde passou horas sendo preparada, como se fosse uma boneca sendo arrumada para uma vitrine. Você precisa parecer uma esposa adequada para um sheik, explicou uma mulher elegante chamada Laila, que se apresentou como consultora de imagem. Camila queria protestar, dizer que não era um objeto para ser moldado, mas a verdade era que ela havia assinado um contrato. Isso era parte do acordo. Então, ela deixou que mexessem no seu cabelo, na sua pele, nas suas unhas, transformando-a em alguém que ela mal reconhecia no espelho.
2 dias depois, ela estava num voo particular com destino a Riad, capital da Arábia Saudita. Camila nunca havia andado de avião antes, muito menos num jato particular que parecia um apartamento de luxo voador. Khalil estava sentado do outro lado da cabine, trabalhando no laptop, sem dirigir uma palavra a ela durante quase toda a viagem. A frieza dele era desconcertante. Era como se ela fosse apenas mais uma tarefa na lista de afazeres dele. Mas em certo momento, quando já estavam a horas de voo, Khalil fechou o laptop e olhou para ela. "Precisamos conversar sobre as regras", disse ele. Camila, que estava tentando ler um livro para se distrair, ergueu os olhos. "Que regras?" "Regras de como você deve se comportar na presença da minha família, especialmente na presença do meu pai." Camila fechou o livro e cruzou os braços. "Estou ouvindo." Khalil se levantou e veio sentar na poltrona ao lado dela. A proximidade fez Camila ficar tensa. "Meu pai é um homem tradicional. Ele acredita em valores conservadores. Vai esperar que você seja uma esposa respeitosa, discreta, que sabe o seu lugar." "E qual é o meu lugar?" perguntou Camila, a voz carregada de sarcasmo. "2 passos atrás de você?" Khalil suspirou. "Não estou dizendo que concordo com a visão dele. Estou dizendo como as coisas são. Se você quer que isso funcione, vai precisar fingir que é submissa e devotada, pelo menos na frente dele." Camila sentiu a raiva começar a ferver. "Então você quer que eu seja uma capacho? Que eu finja ser uma mulherzinha obediente que não tem voz? Quero que você desempenhe um papel", disse Khalil, a voz firme. "Assim como um ator num filme. Quando as câmeras estão ligadas, você sorri, acena, diz as falas certas. Quando as câmeras desligam, você volta a ser você mesma. É simples assim." "Simples para você", murmurou Camila. "Você não está sendo pedido para se humilhar." Khalil a encarou por um longo momento. "Você acha que eu não estou me humilhando? Acha que é fácil para mim ter que mentir para o meu pai no leito de morte? Ter que fingir que estou feliz, que encontrei o amor, quando na verdade isso é só uma transação? Nós 2 estamos nos sacrificando aqui, Camila. A diferença é que eu estou sendo honesto sobre isso." As palavras dele pegaram Camila de surpresa. Pela primeira vez, ela viu Khalil como algo além de um bilionário arrogante. Havia dor ali. Havia conflito, mas ela não podia se permitir sentir pena dele, não depois do que ele fizera. "Está bem", disse ela finalmente. "Vou desempenhar o papel, mas quando estivermos sozinhos, não espere nada de mim além de civilidade." "Não espero nada além disso", respondeu Khalil, levantando-se e voltando para sua poltrona. O resto da viagem transcorreu em silêncio. Quando finalmente pousaram em Riad, Camila sentiu o coração acelerar. A temperatura lá fora era escaldante, mesmo sendo noite. Ela desceu a escada do jato e foi recebida por uma fila de carros pretos luxuosos. Seguranças em trajes formais estavam por todos os lados. Era intimidante. Khalil a guiou até uma limusine. Dentro do carro, ele entregou a ela um véu leve. "Você vai precisar usar isso em público. É costume." Camila pegou o tecido sedoso e o colocou sobre a cabeça, ajeitando-o como pôde. Khalil observou e, sem pedir licença, ajustou o véu dela com movimentos precisos. A proximidade fez o coração de Camila disparar, mas ela não disse nada. Apenas deixou que ele terminasse e se afastou. A viagem até o palácio durou cerca de 40 minutos. Camila olhava pela janela, fascinada pela arquitetura grandiosa da cidade, pelos prédios iluminados, pela mistura de tradição e modernidade. Quando finalmente chegaram ao palácio da família Al-Rashid, Camila precisou segurar um suspiro. Era uma construção enorme, com cúpulas douradas, jardins exuberantes e uma entrada que parecia saída de um conto de fadas, ou de um pesadelo, dependendo do ponto de vista. Eles foram recebidos por uma equipe de empregados que se curvavam ao ver Khalil. Camila sentiu um nó no estômago. Isso era real.
Ela estava realmente ali, prestes a se passar pela esposa de um dos homens mais poderosos do Oriente Médio. Khalil a conduziu através de corredores imensos, decorados com tapetes persas antigos e lustres de cristal que provavelmente custavam mais do que o bairro inteiro onde ela crescera. Finalmente, ele parou diante de uma porta dupla de madeira entalhada. "Aqui é o seu quarto", disse ele, abrindo a porta. Camila entrou e ficou boquiaberta. O quarto era maior do que todo o seu antigo apartamento. Havia uma cama enorme com dosséis de seda, uma varanda com vista para os jardins iluminados, um banheiro de mármore que parecia um spa particular. Era absurdamente luxuoso. "O meu quarto fica ao lado", disse Khalil, apontando para uma porta lateral. "Há uma porta que conecta os 2 quartos, mas ela fica trancada do seu lado. Você tem a chave. Eu nunca vou entrar sem sua permissão." Camila olhou para ele, surpresa com a consideração. "Obrigada", disse ela, a voz baixa. Khalil acenou com a cabeça. "Amanhã de manhã você vai conhecer meu pai. Ele está ansioso para conhecer a mulher que finalmente conquistou meu coração." A ironia na voz dele era clara. "Prepare-se para a performance da sua vida." E com isso, ele saiu, fechando a porta atrás de si. Camila ficou ali parada, sozinha naquele quarto imenso, e sentiu o peso da decisão que havia tomado. Ela estava a milhares de quilômetros de casa, num país estranho, prestes a enganar um homem moribundo. Por dinheiro. Ela caminhou até a varanda e olhou para as estrelas brilhantes no céu do deserto. A brisa quente trouxe o cheiro de jasmim dos jardins. Era lindo, era surreal, e ela nunca se sentira tão assustada e sozinha na vida. Mas não tinha mais volta. Ela havia feito a escolha. Agora precisava viver com as consequências. Camila respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado, e se preparou mentalmente para o dia seguinte, para conhecer o homem que achava que ela amava seu filho. Para começar a maior mentira da sua vida, a manhã chegou cedo demais. Camila foi acordada por batidas suaves na porta. Quando abriu, encontrou 3 mulheres jovens que se curvaram respeitosamente. "Bom dia, Sayeda", disse uma delas em português com sotaque. "Viemos prepará-la para o café da manhã com a família." Camila deixou que a levassem, ainda zonza de sono. As próximas 2 horas foram uma maratona de preparação. Elas escolheram um vestido longo e elegante, de cor creme, que cobria seus braços e pernas. Arrumaram seu cabelo num coque sofisticado. Aplicaram uma maquiagem natural, mas impecável, e a encheram de joias discretas, mas caríssimas. Quando finalmente estava pronta, Khalil apareceu na porta. Ele usava uma túnica branca tradicional saudita, o que o fazia parecer ainda mais imponente. Seus olhos percorreram Camila de cima a baixo, e pela primeira vez ela viu algo parecido com aprovação. "Você está perfeita", disse ele. "Está pronta?" "Não", respondeu Camila honestamente. "Mas vamos acabar logo com isso." Khalil quase sorriu. Quase. Ele ofereceu o braço e ela segurou, sentindo a firmeza dos músculos por baixo da túnica. Juntos, caminharam pelos corredores até chegarem a uma sala de jantar enorme, com uma mesa que poderia acomodar 20 pessoas. Mas ali só havia 3. Um homem idoso estava sentado na cabeceira, visivelmente debilitado, mas com olhos ainda brilhantes e atentos. Ao lado dele, uma mulher elegante de 50 e poucos anos, que Camila presumiu ser a mãe de Khalil. E do outro lado, um jovem que parecia uma versão mais nova e menos intensa de Khalil. Provavelmente o irmão. "Pai", disse Khalil em árabe, mas depois mudou para português por respeito a Camila. "Esta é Camila, minha esposa." O silêncio que se seguiu foi tenso. O homem idoso a estudou com olhos penetrantes, e Camila precisou de toda sua força para não desviar o olhar. Então, lentamente, o rosto dele se abriu num sorriso fraco, mas genuíno. "Venha aqui, minha filha", disse ele, a voz rouca, mas afetuosa.
Camila se aproximou, nervosa. O homem estendeu uma mão trêmula e ela a segurou. Você é linda, disse ele, e tem olhos gentis, olhos honestos. A culpa atingiu Camila como um soco. Esse homem estava morrendo e ela estava mentindo para ele. Mas ela forçou um sorriso e disse: é uma honra conhecê-lo, senhor. Me chame de pai, disse ele, apertando a mão dela. Agora você é parte desta família. As semanas seguintes foram surreais. Camila se viu vivendo numa rotina que nunca imaginara. Cafés da manhã com a família, onde ela tinha que fingir ser apaixonada por Kalil. Passeios pelos jardins com o pai dele, ouvindo histórias sobre a juventude de Kalil. Jantares formais com empresários e políticos, onde ela tinha que sorrir e acenar como uma boneca. E através de tudo isso, Kalil estava sempre ali, desempenhando seu papel com perfeição. Ele segurava a mão dela em público, passava o braço em volta da cintura dela durante fotos, olhava para ela com uma ternura que parecia tão real que até Camila às vezes se pegava acreditando. Mas quando estavam sozinhos, a frieza voltava. Eles mal conversavam. Kalil passava a maior parte do tempo trancado no escritório, cuidando dos negócios. E Camila passava os dias explorando o palácio, lendo livros da biblioteca imensa, tentando não pensar em como sua vida havia virado de cabeça para baixo. Mas algo começou a mudar na quarta semana. O pai de Kalil piorou drasticamente. Os médicos disseram que era questão de dias, e Camila viu algo quebrar em Kalil. A máscara fria começou a rachar. Uma noite, ela o encontrou sozinho na varanda do quarto dele, olhando para o deserto sob a luz da lua. Ele não percebeu que ela estava ali. E então, ela ouviu um soluço baixo, contido, de alguém que não estava acostumado a chorar. Camila ficou parada, dividida entre dar privacidade a ele ou oferecer conforto. No final, a humanidade venceu. Ela se aproximou devagar e colocou a mão no ombro dele. Kalil se virou, surpreso, os olhos vermelhos. Por um momento, eles apenas se olharam. Eu sinto muito, disse Camila baixinho. Eu sei que você ama seu pai, mesmo que não demonstre muito. Kalil desviou o olhar. Ele é tudo o que tenho. Minha mãe é fria, meu irmão é incompetente. Meu pai sempre foi o único que acreditou em mim. E agora estou mentindo para ele nos últimos dias de vida. Você está dando a ele paz, disse Camila. Está dando a ele a felicidade de ver o filho feliz. Isso não é uma mentira tão cruel assim. Kalil a olhou novamente e havia algo diferente nos olhos dele. Vulnerabilidade, gratidão. Obrigado por estar aqui, disse ele. Eu sei que não tenho sido fácil. Camila deu um pequeno sorriso. Você tem sido impossível, mas eu entendo por quê. Pela primeira vez, Kalil sorriu de verdade. Não era um sorriso grande, mas era genuíno. E Camila sentiu algo estranho no peito. Algo que não deveria estar sentindo. 3 dias depois, o pai de Kalil faleceu. A morte foi pacífica, cercado pela família. E nas últimas palavras dele, ele olhou para Kalil e Camila de mãos dadas e disse: Vocês me fizeram muito feliz. Cuidem um do outro. A culpa que Camila sentiu foi devastadora. Mas, ao mesmo tempo, quando olhou para Kalil e viu as lágrimas escorrendo pelo rosto dele, soube que haviam feito a coisa certa. O funeral foi imenso, com centenas de pessoas prestando suas condolências. E, através de tudo, Camila ficou ao lado de Kalil, segurando a mão dele, sendo o apoio que ele precisava. Quando finalmente ficaram sozinhos, naquela noite, Kalil a puxou num abraço apertado. Camila congelou por um segundo, mas depois retribuiu, sentindo o corpo dele tremer contra o dela. Eu não teria conseguido sem você, murmurou ele contra o cabelo dela. E Camila percebeu, com um choque, que talvez aquilo tivesse deixado de ser só negócio. Nas semanas que se seguiram, algo mudou entre eles. As conversas ficaram mais longas, mais íntimas. Eles começaram a jantar juntos, não por obrigação, mas por escolha. Kalil mostrou a ela o deserto, levando-a em passeios de camelo sob o céu estrelado.
Camila ensinou a ele sobre a vida nas periferias do Brasil, sobre a força das pessoas comuns. E lentamente, quase sem perceberem, a linha entre fingimento e realidade começou a se borrar. Um dia, Kalil a levou até o escritório dele e mostrou uma pasta. "O contrato termina em 2 semanas", disse ele, a voz tensa. "Você vai receber o dinheiro conforme combinado. Mas eu queria te fazer uma proposta." Camila sentiu o coração acelerar. "Que proposta?" Kalil respirou fundo. "Fica, não como uma funcionária desempenhando um papel, mas como minha esposa de verdade." O silêncio foi ensurdecedor. Camila olhou para ele, procurando sinais de mentira, de manipulação. Mas tudo o que viu foi honestidade, medo, esperança. "Kalil, eu sei que começou como negócio", interrompeu ele. "Eu sei que te tratei mal, que te humilhei. Mas nas últimas semanas, você me mostrou o que é ter alguém de verdade ao meu lado. Alguém que não quer meu dinheiro ou meu poder. Alguém que me vê apenas como Kalil. E eu me apaixonei por isso. Me apaixonei por você." As palavras dele atravessaram Camila como uma flecha, porque ela sabia, no fundo do coração, que sentia o mesmo. Em algum momento, entre as mentiras e os jogos de aparências, algo real havia nascido. "Eu preciso de tempo", disse ela finalmente. "Preciso ter certeza de que isso é real, que não é só gratidão ou conveniência." Kalil assentiu. "Quanto tempo você precisar, mas saiba que eu vou estar aqui, esperando." Camila sorriu, um sorriso verdadeiro, cheio de possibilidades. "Então me dê 1 semana. Deixe eu voltar para o Brasil, ver minha família, processar tudo isso. E se depois de 1 semana longe de você, eu ainda sentir o que estou sentindo agora, vou voltar. Não pelo dinheiro, não pelo contrato, mas porque eu quero." Kalil segurou o rosto dela com as 2 mãos, olhando fundo nos olhos dela. "1 semana", concordou ele. "Mas vou sofrer cada segundo." E então, pela primeira vez, ele a beijou. Não foi um beijo para as câmeras. Não foi um beijo de fingimento. Foi real, intenso, cheio de sentimentos que nenhum dos dois sabia que tinha. Quando se separaram, ambos estavam sem ar. Camila sorriu. "Eu volto. Prometo." E ela cumpriu a promessa. 1 semana depois, Camila estava de volta a Riad, não como uma atriz desempenhando um papel, mas como uma mulher apaixonada, pronta para começar uma nova vida. E assim, termina a nossa história. Se você gostou deste roteiro e quer ver mais histórias emocionantes como essa, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Sua inscrição ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais conteúdo de qualidade para você. E agora me conta, você teria aceitado a proposta de Kalil? Deixe sua opinião nos comentários. Muito obrigado por ter assistido até o final. Até a próxima história.